Cineta! Estamos começando a terceira aula, isso mesmo, a terceira aula do nosso evento, a aula onde você vai aprender a estruturar a sua equipe, ter uma equipe engajada, que não dependa de você, para que o seu negócio de alimentação funcione. Eu sou Matheus Lessa, aqui do Domingos Restaurante. Seja muito bem-vindo, bem-vinda à terceira aula do nosso evento. Aproveita e já escreve aqui no chat de que lugar do Brasil você está falando. Escreve também o seu modelo de negócio de alimentação. Quero entender um pouquinho mais sobre o seu modelo de negócio de alimentação. E lembrando, tá? Se você caiu aqui de paraquedas na terceira aula, existem mais duas aulas que você precisa assistir. A primeira aula, a aula 1, eu falei em detalhes toda a parte da gestão estratégica, toda a parte de precificação, ou seja, tudo que você precisa para melhorar os números e indicadores do seu negócio de alimentação. Tudo isso na prática, dei vários exemplos, vários modelos de negócio de alimentação. Então vai lá e assiste a aula 1 se você não assistiu. E tem a aula 2, estratégias de marketing e vendas para atrair e fidelizar clientes todos os dias aí para o seu negócio de alimentação. Quer transformar o seu restaurante, a sua pizzaria, a sua hamburgueria, o seu sushi numa máquina de vendas? Então você tem que assistir a aula 2. Está disponível ainda, pode ser que saia do ar. Então corre lá e assista para você não perder nada desse conteúdo. Eu vou pedir para você apertar o dedo no like aí, né, porque ajuda o YouTube a levar esse conteúdo para mais pessoas. Se você puder também, compartilhe esse conhecimento aqui, vai ser muito bom, muito poderoso, para a gente poder trazer mais pessoas aqui, mais donos de pizzaria, hamburgueria, ou seja, mais donos de negócio de alimentação, para estarem junto com a gente aqui, aprendendo, evoluindo e crescendo os seus negócios. E para começar o nosso conteúdo, eu vou colocar aqui na tela números da minha equipe, números de confiança que eu preciso trazer para vocês. Sim, infelizmente existem pessoas maldosas aí que podem querer entrar em contato com você falando que é da equipe do Domingos Restaurante, então só confie nesses números. Se for algum desses números ou se for um administrador do grupo, ok, né? Eu vou confiar, eu sei que é do Domingos Restaurante. Se não for nenhum desses números aqui, não confie, denuncie, tá? Esses são os números oficiais. Se alguém do nosso time entrar em contato dizendo eu sou do time do Domingos Restaurante, verifique. Então aproveita, já tira um print, se você quiser também, já anota esses números. Por quê, Matheus? Porque eu preciso trazer transparência para você. Infelizmente, existem pessoas maldosas aí, eu não quero que ninguém venha entrar em contato com você que não seja da nossa equipe. Lembrando que todas as informações oficiais são enviadas dentro dos grupos do WhatsApp. Então eu já vou deixar aqui o QR Code do grupo do WhatsApp, isso mesmo, para você já fazer leitura, entrar no grupo do WhatsApp para receber todas as informações aqui do nosso evento, não perder nada. Por quê? Porque temos o grande sorteio. Existe a live do sorteio domingo às 15 horas, ao vivo no Instagram, onde eu vou sortear R$1.000 em utensílios para turbinar a sua cozinha, isso mesmo. Um sortudo ou uma sortuda vai ganhar R$1.000 de presente em utensílios em parceria com a Vemplast para dar uma turbinada aí na sua cozinha. Lembrando que para isso você precisa fazer a prova da aula 1, 2, 3 e 4. Hoje tem a aula 3, prova da aula 3, tem que tirar 8 ou 10 na aula 3 também. E amanhã temos a aula 4, a aula importante, a aula onde eu vou falar sobre mentalidade de sucesso. Qual é o nível de mentalidade que você precisa desenvolver para conseguir um negócio lucrativo, que te traga liberdade. Ou seja, amanhã eu vou focar em você. Isso mesmo, a gente vai falar papo reto amanhã, sem letrinha miúda, vai ser papo reto, você não pode perder a aula de amanhã também, tá? Então tem prova 1, 2, 3 e 4. Então tem aulas específicas com provas que você tem que tirar 8 ou 10. Tirou 8 ou 10, seguiu o Domingos Restaurante no Instagram, você está apto a participar do sorteio ao vivo, 15 horas, domingo no Instagram. Então já coloca o celular para despertar, para você estar ao vivo comigo. Grande sorteio, vou sortear você. Se você não estiver ao vivo lá, você vai perder a chance. Então marca aí para não perder, tá bom? E começando o nosso conteúdo de hoje, eu vou colocar aqui na tela uma imagem para você. Eu quero que você dê uma olhada nessa imagem. Quando você vê essa imagem, o que transmite para você? Em uma palavra, o que você sente ao ver essa imagem que está aí na frente? Um marzão bonito, areia da praia. Qual é a sensação? Liberdade, paz, tranquilidade, descanso. Talvez alguma dessas palavras vieram para você agora. Ou quando você vê essa foto, né, de uma família correndo e feliz, se divertindo. E por que eu estou trazendo isso para você? Eu tenho uma pergunta para te fazer agora. Qual foi a última vez que você tirou férias do seu negócio de alimentação? Qual foi a última vez que você saiu dele e o negócio continuou funcionando bem, as pessoas trabalhando, entregando o que precisava ser feito, entregue, e você viu isso acontecer sem você ficar o tempo todo nas câmeras, observando, olhando o que estava acontecendo, preocupada. Qual foi a última vez? Por que eu estou te falando isso? Porque eu já vi muitas pessoas que construíram um restaurante, uma pizzaria, uma hamburgueria para seu sonho, e esse sonho se tornou um pesadelo.
E eu posso te afirmar, não era para ser assim. Não é porque você é dono de pizzaria, hamburgueria, sushi, que você tem que se tornar escravo do seu próprio negócio. Tem que trabalhar 12, 14 horas e só funcionar porque você está dentro dele. Dá uma sua olhadinha nessas histórias e veja que sim, é possível você também mudar a sua realidade. Eu era um escravo, eu não podia nem sair, não fazer nada. Eu tinha que ficar da hora que abria e a hora que fechava. Eu era o melhor funcionário, eu não era o dono, eu era o melhor funcionário do Fortunato. Não tinha dinheiro, não tinha o dinheiro nem de pagar os funcionários. Muita dívida, porque gastei mais do que tinha. Se esse trem não der nada, eu já estou todo. Aí eu assisti essa semana essas aulas no YouTube. Hoje eu vejo a cor do meu dinheiro. E hoje não, hoje a gente já consigo viajar, já consigo sair da operação e o trem rodar, entendeu? De 20 a 22% de lucro. Toda vez que a gente acha que sabe tudo, a gente tá dando um tiro no pé. Né? Porque, na verdade, a gente não estudou o suficiente para entender que a gente ainda não sabe nada. Passando no Instagram, a gente sempre conhece o Matheus aqui pelo Instagram, não tem jeito. Aí começou a desenhar aquele plano na minha cabeça. Falei, caramba, velho, é por aqui. Né? É por aqui que eu vou obter mais conhecimento, é por aqui que eu vou conseguir alavancar os negócios. Eu peguei a planilha, né, do cálculo lá das fichas técnicas. Ela me deu uma clareza enorme, mudou meu jogo nesse início. De uma ferramenta aqui também que mudou meu jogo. Engenharia do cardápio. O jogo virou quando eu entendi que, por exemplo, se eu tenho um faturamento X, eu posso cobrar um valor. Né? Se eu tenho um faturamento Y, esse valor aqui vai me gerar muito mais lucro, né? Nesse mesmo produto. Né? Então, comecei a conectar faturamento com custo fixo, custo variável, CMV. E aí, esse jogo mudou muito meu olhar. Essa situação mudou completamente o jogo. Né? Olhar CMV com faturamento, com custo fixo, com variável, saber o que é o markup ali. Então, isso tudo foi trago pela escola. Hoje, as operações a gente gira em torno de 16% a 18% de lucro. Né? Líquido. No dia que eu preciso, que tenho algo para ir, que eu vou sair e tal, tranquilidade, as duas operações rodam. Tenho certeza, convicção de dizer que todo investimento que eu fiz teve retorno aí muito e muitas vezes. Né? Conhecimento, do know-how que eu ganhei, do network que eu fiz, do resultado que gerou em minha empresa. Cheguei aí nesse tão alcançado lucro e liberdade. Né? Quando eu entrei, não tinha procedimentos, não tinha nada. Então, por isso que tudo era muito difícil. Não tinha um recibo, não tinha uma planilha, não tinha absolutamente nada. Existe um divisor de águas aí nesse negócio. Antes, domine seu restaurante e depois. Isso foi o que mudou tudo. Você e os cursos, né, sua equipe, foi essencial na nossa vida. E eu lembro que nos primeiros meses, só em folha de pagamento, a gente reduziu assim, né? 11 mil, imagina, folha de pagamento. Isso nos primeiros meses. Quando eu participei das 4 aulas gratuitas, a gente vê tanto conteúdo relevante nessas 4 aulas. E eu entrei na plataforma da escola, nossa, e quando eu vi tudo aquilo que tinha disponível ali, só enxugar os números, só evitar desperdício, com a ficha técnica, a gente conseguir organizar o cardápio. Eu vou ter que agradecer pelo resto da vida, né? Isso aqui mudou muito e a nossa operação, nosso trabalho, mudou nosso jogo, como tu costumas dizer. Ou seja, consigo identificar um sobrante ali que está quase chegando uns 15%. Tinha controle das coisas, eu queria controlar tudo. Aí o que acontecia? Eu me sobrecarregava porque eu queria tudo na minha mão. Tudo tem que passar na minha mão. A gente achava que não tinha solução, mas é possível não ser tão difícil, entendeu? Sensacional pra gente. A equipe, assim, sabe? Parece que ela tá muito mais engajada. A gente, né, como família, tá muito mais unida. Hoje, se fosse colocar uma média de lucratividade, quanto é que seria hoje, Jéssica? 27%, 30% é bastante bem alto. Isso mesmo. O nosso foco aqui, nesse evento, é que você entenda que existe sim um caminho para você ter lucro e liberdade. Eu vou colocar na tela agora para você, não somente eu trouxe aqui algumas pessoas falando, mas eu quero mostrar aqui outros alunos do Domínio Seu Restaurante que me mandam foto. Matheus, estou viajando, estou curtindo, obrigado por ter mudado a minha vida, mudado o meu negócio. Eu nem sabia o que era isso, eu não acreditava que isso era possível. Eu não acreditava que era possível viajar, descansar, sair da minha operação, as pessoas respeitando os processos, tudo que eu realmente criei ao longo de anos, sendo replicado muitas vezes melhor até do que eu. É isso que eu recebo, né, das pessoas que hoje se tornaram alunos do Domínio Seu Restaurante. E eu quero te dizer, isso aqui não é mágica, isso aqui não é pulo do gato, isso aqui é metodologia, sim. Eu quero te ajudar a construir lucro e liberdade. Um não precisa andar separado do outro. Sim, lucro e liberdade têm que andar juntos. Você precisa ter um negócio que hoje talvez já gere algum tipo de lucro, já sobra alguma coisa,
mas você também precisa ter liberdade, ter orgulho do seu negócio, se sentir feliz em estar à frente dessa operação. Então, na nossa aula de hoje, eu vou te ensinar como construir uma equipe engajada, uma equipe que segue os procedimentos, uma equipe que realmente melhora a produtividade do seu restaurante. Tudo isso sem fórmula milagrosa, mostrando uma metodologia que funciona, para você sim conseguir liberdade. A liberdade vem de uma empresa com processos organizados, com instruções de trabalho, com treinamento e acompanhamento. Não é milagre, não é milagre, é metodologia. Quando a gente fala sobre processos, é todo mundo falar a mesma língua dentro da sua operação. Talvez hoje um faz de um jeito, outro faz de outro. Não é do jeito que você queria, não é do jeito que você muitas vezes ensinou, não é do jeito que você queria que acontecesse. E por isso a primeira coisa que eu tenho que trazer aqui para te explicar como tudo isso vai funcionar é você entender que sim, para que isso aconteça você precisa desenvolver competências. Competências. Essa aqui, que vou colocar na nossa tela agora, é a mandala das competências. Isso mesmo, mandala das competências que todo dono de restaurante, pizzaria, hamburgueria, sushi, self-service de sucesso precisa dominar. Eu vou focar aqui no primeiro ponto. O primeiro ponto que você precisa trabalhar para ser um dono de restaurante de sucesso, para ter uma equipe engajada, e eu vou explicar como é que você vai construir isso na prática, é você trabalhar a sua comunicação. Quantas vezes você falou uma coisa, as pessoas fizeram outra? Ou você falava assim, parece que eu estou falando grego, as pessoas não entendem o que eu estou falando. Eu falo, entra no ouvido e sai no outro. Por que você tem essa dificuldade? Você já percebeu que você talvez tenha essa dificuldade? E entenda, a pessoa que fala bem, não necessariamente ela é um bom comunicador. Porque falar bem pode ser um dom de oratória. A pessoa tem uma boa oratória. Mas a comunicação é você ter clareza de que a pessoa que recebeu a informação, do outro lado ela assimilou, ela entendeu. Existe técnica para isso. Existe técnica para se fazer isso. Por exemplo, dentro do Domínio Seu Restaurante, a gente tem um módulo, só um módulo específico em parceria com a Évila, é uma das nossas parceiras, né, mentoras dentro aqui do Domínio Seu Restaurante, onde ela fala o seguinte, você vai aprender como os líderes de sucesso se comunicam. Imaginou você entender e ter uma comunicação assertiva com o seu colaborador? Sim, porque comunicação é treino. Assim como o segundo, foco, é uma competência que você vai precisar desenvolver. E eu quero que você já anote no caderninho aí a fórmula do foco. 47N mais 1S. Essa é a fórmula do foco. 47 não e 1 sim. É impressionante, mas acredite, talvez hoje você não tenha resultado. Você está aí patinando, não está conseguindo chegar no resultado que você queria. Aí você se torna aluno do Domínio Seu Restaurante, aplica a nossa metodologia, executa, começa a colocar as ferramentas em prática e do nada começa a aparecer um monte de oportunidade, coisas para você fazer que não apareciam antes. E se você não tiver foco no que você quer, você vai se perder. Então foco é dizer não. Sim, se você vai estudar, vai se dedicar, vai buscar conhecimento, você vai ter que dizer não para um monte de coisa. Não para o Instagram, não para o WhatsApp, não para aqueles grupos que não te acrescentam em nada, que não mudam em nada a sua vida. Você vai ter que dizer não. Porque esse único sim é o sim que vai mudar a sua vida e o seu negócio. Anota o terceiro, planejamento. Sim, é preciso planejamento. Sem planejamento, você vai para o campo de batalha esperando só o feeling, né? Vai dar tudo certo. Às vezes realmente dá no final, mas quanto dinheiro você perdeu? Quanto de energia você perdeu? Quanto de recurso você perdeu por não ter um bom planejamento? Sim, você precisa aprender a ter planejamento. Fazer um planejamento estratégico do seu negócio, entender quais são os pontos importantes, o que você quer com o seu restaurante, com a sua pizzaria, com o seu hambúrguer. Qual o grande objetivo para esse ano? Isso tem que estar claro na sua visão. Você que está à frente desse negócio. É o posicionamento estratégico. Eu vou te falar mais. Eu vou explicar sobre isso daqui a pouco aqui na aula, mas tem um módulo no Domínio Seu Restaurante só falando sobre posicionamento estratégico, para você ter noção do quanto isso pode mudar o seu jogo. Sim, aula prática com ferramenta, porque isso muda jogo, tá? Anota o próximo ponto, o quarto, visão sistêmica. Mateus, o que é uma visão sistêmica? Visão sistêmica é enxergar o todo. Eu costumo dizer que ser o estrategista do negócio não é somente olhar para uma árvore. Uma árvore é um problema do dia a dia. É uma coifa que deu problema, é um equipamento que parou de funcionar, um colaborador que disse que vinha e não veio, te deixou na mão. Isso é uma árvore. Agora você precisa ter a visão do todo. O todo. O que eu estou te trazendo ao longo desse evento é te trazendo a visão do todo, falando sobre a importância da gestão, mostrando sobre a importância da liderança, marketing, vendas. Ou seja, existem pilares. Pilares que sustentam o negócio de sucesso. Um restaurante de sucesso, uma pizzaria. Porque às vezes a gente pergunta assim, tá, como é que eu monto um restaurante? Como é que eu monto uma pizzaria? Isso é fácil. Se você digitar aí no chat GPT ou no Google, você vai encontrar. Agora, como transformar essa ideia em um negócio de sucesso é completamente diferente. Se você não tiver uma visão sistêmica, isso não vai acontecer. Anota aí o quinto,
é liderança. Amanhã, a gente vai ter uma aula 100% focada em liderança. 100% focado, mão na massa para liderança. Porque talvez você imagine que liderança é dom. A pessoa nasce líder, né? Ela já nasce com aquilo. Talvez ela nasça com a predisposição. Mas liderança é treino, é capacitação. Dentro do Domínio Restaurante, a gente tem um módulo chamado Líder Espartano, onde eu trabalho essa parte da liderança fortemente, para você se entender como líder. E muitas vezes você vai ter que ser chefe também, não só líder, tá? Porque como assim, Matheus, vou ter que ser chefe? Sim, entra um colaborador novo. Você só vai inspirar ele sendo líder? Não, você tem que dar a voz de comando. Você tem que dar direção, e às vezes você tem que ser chefe. Não quer dizer que você tem que ser o tempo todo, mas você precisa, porque isso muda o seu resultado no longo prazo. Então anote aí, o quinto é liderança. O sexto, trabalho em equipe. Sim, todo restaurante de sucesso, pizzaria, hamburgueria, sushi, é formado de pessoas. Não importa que você tenha os melhores equipamentos, forno combinado, share broiler, o que seja, se você não tiver boas pessoas e pessoas comprometidas a fazer isso. Eu vou te explicar daqui a pouco como é que a gente cria esses níveis de gestão dentro de um negócio de alimentação. Mas se você não tiver pessoas comprometidas, o negócio vai por água abaixo. E isso começa lá na contratação. Às vezes você não sabe nem contratar direito. Então, é importante entender que contratação é técnica, desenvolvimento de pessoas é técnica, tudo isso vai mudar o seu jogo, tá? Anota o próximo, que é a inteligência emocional. Amanhã eu vou falar um pouquinho, porque a liderança, ela está ligada completamente à inteligência emocional. Mateus, o que é ter inteligência emocional? Como é que eu desenvolvo? Como é que eu trabalho a inteligência emocional? Quer saber sobre isso? Sim ou não? Escreve no chat aí. Quer saber? Mateus, eu quero saber. Então você não pode perder a nossa quarta aula. Eu vou trabalhar isso na prática, tá? Anota agora o oitavo, o penúltimo. Inovação. Inovação não é fazer algo que ninguém nunca fez. Isso até é uma inovação, né? Uma inovação a gente chama de disruptiva. Cara, é muito difícil acontecer isso. Você criar algo que ninguém nunca fez, é muito difícil. É 1%, 2% da inovação. E o que é inovação real? É você muitas vezes pegar aquilo que já funciona e fazer ficar melhor ou de um jeito diferente, que gera uma experiência e um resultado diferente para o seu cliente. Isso é inovar. Vou dar um exemplo. Você viaja pelo Brasil, chega lá, descobre uma iguaria, alguma culinária diferente em algum lugar do Brasil que não existe na sua região. Você traz, adapta e entrega isso para o seu cliente. É o que os chefes de cozinha geralmente fazem muito. E isso vira uma inovação. Seu cliente quer ver você inovando, ele quer ver você trazendo coisas novas, coisas bacanas, porque todo mundo quer estar perto de quem está crescendo e inovando. Então sim, você precisa inovar para estar atraindo pessoas o tempo todo. E o último é investir em si mesmo. Eu quero te mostrar uma foto aqui agora. Eu vou colocar na tela aqui. Essa é a foto de alguns dos nossos alunos e se você reparar lá atrás, eu estou lá atrás comemorando, celebrando junto com ele e a equipe dele. Isso é um conteúdo que ele está transmitindo para a equipe. Sim, você está investindo em você quando você entrar no Domínio Restaurante, mas principalmente você está investindo no seu time. Não tem como você cobrar um time engajado, de resultado, se você não valoriza isso. Se você não é a pessoa que se capacita, se você não é a pessoa que capacita o seu time. Então, o Domínio Seu Restaurante, que você vai entender daqui a pouco como é que você vai poder virar aluno e se tornar aluno dominador, dominadora, não foi criado somente para você que está no estratégico. É criado para o tático, é criado também para o operacional. Sim, todos os níveis de gestão empresarial estão dentro da escola Domínio Seu Restaurante. Então você vai ter a oportunidade de não só se capacitar, mas capacitar o seu time, desenvolver suas lideranças, de desenvolver o operacional, tudo isso com atividades. Às vezes você fala assim, Mateus, parece que eu falo, eles não escutam. Talvez eles precisam me ouvir, talvez eles precisem ouvir o Mateus falando para eles ir lá e colocar em prática, fazer as coisas darem certo e colocar a mão na massa. Talvez é isso que está faltando. E eu estou aqui para te dizer, vamos junto. Eu já ajudei, não foi 1, 2 ou 3, você está vendo aí várias e várias imagens, poderia ficar aqui passando o tempo todo um monte de imagem para você, de alunos de todos os lugares do Brasil e mais. Nós temos alunos hoje em mais de 25 países, né? Vários países aí onde a gente tem dominadores dominando suas operações aí, fazendo acontecer, treinando, capacitando o seu time. E esse é o meu convite. Daqui a pouco, quando você se tornar aluno, lembre-se, quem vai pagar esse investimento não é o seu bolso, não é você que está pagando. Quem está pagando isso, investindo nisso, é a sua empresa, para ela crescer, para ela se desenvolver. Qual foi a última vez que você fez esse investimento? E como é que você quer colher frutos se você não planta? A gente tem que plantar para colher. Se eu não planto, eu não colho. E mais, você pode dar desculpa, Mateus, mas minha equipe não faz. É porque você talvez não olha para isso. É porque talvez você não enxerga a importância disso. Olha quantas fotos eu coloquei aqui,
E mais, vou te dizer ainda mais, poderia ficar passando aqui um monte de fotos, vou te dizer algo que é muito importante. Talvez você pode dar desculpa, eu não tenho uma TV, eu não tenho um computador para poder transmitir para minha equipe. Tá aí, a equipe sendo treinada com o celular. Com o celular. Porque quem quer, faz. E quem não quer, dá desculpa. Se você quiser fazer do seu negócio um negócio lucrativo, que funcione sem a sua presença todos os dias lá, porque a equipe ela é engajada, comprometida e sabe o que tem que ser feito, você precisa sim dizer não para um monte de coisa e tomar decisões, pagar o preço, fazer o diferente para colher frutos que talvez você nunca colheu. E para te colocar dentro dessa página, a gente vai para a parte da gestão empresarial. O que é gestão empresarial? Matheus, eu já quero saber do Domínio Restaurante. Calma, daqui a pouco eu te mostro. Agora eu vou entrar num conteúdo aqui que eu falei que a gente falar sobre a parte estratégica, né? Então, a gestão empresarial, ela parte de você dominar e conhecer sobre pessoas, processos para conseguir bons resultados. Qual é o grande BO? Primeiro, processo nenhum. Matheus, está tudo na minha cabeça, sou eu que sei, sou centralizador, não delego porque eu não sei como delegar, então está tudo em mim. Ou seja, não tem processo nenhum. Consequentemente, as pessoas não conseguem te ajudar. E você fica aí preso ou presa. Então, os níveis que toda empresa possui, está ali, operacional, tático e estratégico. Ou seja, esses são os níveis de gestão. Então, sim, o operacional eu vou explicar em detalhes como ele funciona dentro do seu negócio de alimentação. O tático são os seus líderes e o estratégico é você, o fundador, o dono desse negócio. E aí, para você entender, onde é que a gente entra em tudo isso? Assim? Por que isso muda o jogo? Conhecer de processo, ter uma equipe treinada. Então eu vou colocar aqui algumas ferramentas gerenciais para você entender o que é processo, tá? Por exemplo, procedimentos dentro do restaurante. É um processo. Se você não tem procedimentos, dificilmente você vai ter uma boa gestão ou você vai conseguir sair dentro da sua operação. Assim como método, feedback, saber dar feedback, fazer um bom feedback com o colaborador, às vezes você não sabe nem como é que faz isso. Saber e conhecer o perfil comportamental da sua equipe, entender a maturidade do colaborador, avaliação de desempenho, colocar toda a parte de gestão de pessoas, ter um manual de conduta ética dentro da sua empresa, trabalhar a cultura, indicadores de desempenho, otimização de processo, tudo isso aqui, que é o básico do básico do básico, talvez você não está fazendo o seu negócio hoje. Consequentemente, você fica preso dentro dele, não consegue sair e as pessoas não conseguem te ajudar. Então, voltando, para você dominar, você vai ter que lembrar, pessoas, processos e resultados. Matheus, me ajuda. Pega papel e caneta. Vamos desenhar juntos aqui. Vou desenhar com você, pegando mão na massa, detalhe por detalhe, para te mostrar a importância disso aqui dentro do seu negócio, tá? Então anota agora, dá uma pausa em tudo que você está fazendo, foca 100%, porque você entendeu que eu preciso do operacional, do tático, do estratégico para fazer o negócio dar certo. E por que você precisa? Porque se você está trabalhando o tempo todo para o seu negócio rodar, quem está trabalhando para ele crescer? Quem está trabalhando? Quem está trazendo crescimento para a sua empresa hoje? Quantos por cento o seu restaurante precisa crescer ao longo desse ano? Matheus, eu não tenho nenhuma ideia. O mínimo do mínimo você deveria crescer acima da inflação e, se possível, tanto quanto o nosso mercado cresceu no último ano. Isso é o principal indicador que você teria que ter para olhar para o crescimento do seu negócio. Só que a maioria não tem nem essa visão, e talvez você não tinha até chegar aqui. Então sim, você está sentado agora na cadeira do estratégico. Uma cadeira que muitas vezes você não senta. Parece que quando eu estou estudando, quando eu sento para olhar os meus números, indicadores, eu não estou fazendo nada, eu sou um vagabundo, vagabunda. Deixa eu te falar, tira isso da sua mente. Porque para atender a mesa, para fazer a comida, para organizar a copa, o estoque, você contrata. Agora, para dar direção, visão, direcionamento para o seu negócio, quem é que você vai trazer para fazer isso? Se não for você. Quem? Quem vai construir a cultura do seu negócio? Qual a cultura que existe hoje? A cultura da fofoca, do disse-me-disse? Essa cultura que talvez exista hoje? Então, quero te convidar, dá uma olhadinha na tela aqui. Qual é o papel do estratégico? Sentar nessa cadeira do estratégico, e sentar na cadeira do estratégico não é fugir do operacional do tático, não é. É saber a sua posição ali dentro. Que em alguns momentos você vai ter que estar ali para que o seu negócio possa crescer. Então, primeira visão, é o lugar do empresário. É a visão e os objetivos daqui 3 anos, 5 anos. Você já sentou para pensar nisso? Você já sentou para construir e desenvolver a cultura da sua empresa? Matheus, nunca. Nunca. E por que isso é tão importante? Gente,
Uma empresa sem cultura é uma empresa sem alma. É uma empresa que um faz de um jeito, outro faz de outro, outro faz de outro. Entra alguém novo, às vezes alguém que tem vontade de fazer a coisa dar certo, se perde porque não tem cultura. As pessoas não falam as coisas de uma única forma, não tem uma única conversa. Então, sim, qual é o papel do estratégico? Anote no seu caderninho. É pensar no marketing, em parcerias, em indicadores. É você aprimorar o conhecimento sobre si, sobre o mercado. É você tirar um tempo para isso. Se você não tiver esse tempo, dificilmente o seu negócio vai crescer. Ele não vai sair do tamanho que ele está hoje. E você sim, você merece fazer com que a sua promessa chegue a mais pessoas. Lembra da promessa da aula 2? O negócio que cresce é a promessa chegando a mais pessoas felizes, impactadas, restauradas, e você feliz e elas também. É isso. Para de pensar pequeno. Não, mas eu só queria um negócio para pagar as minhas contas. Você pode muito mais. Você merece muito mais. Então, o primeiro nível é o estratégico. Segundo, é o tático. Anota no caderninho, tático. Mateus, qual o papel do tático? São os líderes que conquistam as metas estratégicas da empresa através de metodologia. Entenda, tem método para fazer. Não é da cabeça de ninguém. Alguém foi lá, e esse alguém é os fundadores, junto com os líderes, desenvolveu um jeito de fazer, passo a passo, começo, meio e fim. Isso é metodologia. Treinando constante esses procedimentos, trazendo melhorias na execução do serviço no dia a dia. É isso. Esse é o olhar inicial dos líderes. E quais são as ações, né? Defensores da cultura. Pelo amor de Deus, se você tem um líder, que ele é o primeiro a falar mal da empresa, ele é o primeiro a meter o pau na empresa, tá lá na rodinha de conversa, tem 2, 3 falando mal da empresa, ele junta lá e fala mal também. Ele não deveria ser nunca o líder. Por quê? Porque o líder é o que defende a empresa, defende a cultura. Cara, você já sentou com ele? Já sentou com essa pessoa? Bora alinhar, tenho certeza que a gente pode resolver, bora conversar de maneira mais profissional, isso aqui não vai levar a lugar nenhum. Isso é papel de líder. Isso é papel de liderança. Se você não tem isso hoje, cuidado com seus líderes. Eles ajudam no planejamento das metas anuais da empresa. Ele trabalha também com as melhorias, traz inovação, ele escuta o operacional, quem está colocando a mão na massa, ele está vendo, ele está fazendo o quê? Fazendo vistorias, acompanhando se os checklists estão sendo feitos, ele olha se a meta do mês está sendo batida. Isso é o papel dos líderes. Se você não tem isso hoje, é você que faz tudo, é porque você não desenvolveu lideranças. E lembre-se que eu falei, você precisa desenvolver habilidades e competências para estar à frente do seu negócio. Se você não está conseguindo isso hoje, é porque você não se desenvolveu nessa área. Porque isso vai mudar o seu jogo. Assim como você precisa dominar o operacional, dominando a operação. Ou seja, Mateus, e o operacional? Auxiliar de cozinha, comim, garçom, barman. O que eles têm que saber fazer? O que é importante eles terem de visão? Time treinado e que executa os procedimentos e mantém o foco nas metas, sem perder de vista a cultura da empresa. Esse é o papel do operacional. Ou seja, aplicação no dia a dia dos procedimentos, melhoria dos processos, checklist da operação. Sim, importante ter checklist. Ou seja, é método, disciplina e execução. É isso que o operacional precisa fazer. E aí você vai gerar resultados quando? Curto prazo, dia, na semana. É o comprometimento e a performance na prática. Quando você começa a desenvolver o estratégico, o tático operacional, você começa a ter resultados extraordinários. É isso que você viu ao longo de vários depoimentos aqui, casos reais de alunos do Domínio do Restaurante falando, eu não tinha resultado, estava perdido e hoje meu negócio virou, minha vida mudou. Por quê, Mateus? Porque eles conquistaram e entenderam que através de uma metodologia você consegue dominar a operação, desenvolver seus líderes e sentar no estratégico para dar visão para esse negócio. E na prática, eu quero que você desenhe agora aí, tá? Inclusive, se você apertou o dedo no like, aperta o dedo nesse like aí, para que o YouTube leve esse conteúdo para mais pessoas. Esse aqui é o ciclo da gestão de quem tem lucro e liberdade. Quer o segredo? Vou te contar o segredo. Esse aqui é o segredo. Desenha no seu caderninho aí. Faz essas colunas aqui com gestão, responsabilidade e frente aos desafios, como é que ele deve se comportar. Então coloca aí, na gestão, vou lá, por exemplo, quando a gente fala do estratégico, é o empresário, é o diretor, é por quê, para onde, quais as regras, quem dita isso é o estratégico, é o posicionamento estratégico. Quais são as responsabilidades? Pensar junto com o time, como fazer as metas para fazer o negócio crescer. Esse é o papel do estratégico. Essa é uma responsabilidade. E frente aos desafios, o que o estratégico tem que se posicionar? Contribui com sugestões, facilita
O que é facilitar? Dar recurso, dar bons equipamentos, sim. Estruturar a cozinha, dar procedimento, fazer treinamento, entregar, né, um desenvolvimento, um curso, é facilitar o dia a dia. Apoia e questiona implementações. Isso aqui é muito poderoso, tá? Outro ponto, o tático. Dá uma olhadinha no tático. Eu vou colocar aqui na tela agora. Dá uma olhadinha no tático. O tático, você tem os líderes de setores, gestores, gerentes. Como vamos alcançar essas metas sem perder a nossa cultura? Ou seja, ele sabe para onde a empresa está indo, qual o grande objetivo e meta, como é que a gente faz isso sem se perder da nossa cultura, ou seja, sem passar por cima de ninguém, sem ser arrogante, prepotente, sem humilhar ninguém. É isso. É isso que é o papel, né, da gestão de quem trabalha no tático. E aí, as responsabilidades, né? Como é que são as responsabilidades? Atinge as metas do planejamento estratégico da empresa, treina os colaboradores, verifica se eles possuem recursos, competência, infraestrutura para execução com excelência do trabalho, implanta e otimiza os processos. É os seus líderes que te ajudam a fazer isso. Agora, se está tudo em você, você não está desenvolvendo sua liderança. E olha, avalia a causa dos problemas, desafios. Isso aqui é frente aos desafios, tá? Utiliza ferramentas gerenciais. Que ferramenta, Matheus? Checklist, instruções de trabalho, procedimento, promove inovação, traz projeto, iniciativa. Ou seja, cara, o líder, ele está junto. Ele recebe, às vezes, a porrada ali do operacional, mas ele está ali, vamos junto, a gente vai fazer, vai dar certo. A gente vai virar esse jogo. É esse o papel do líder, tá? E o operacional, são os colaboradores. O que tem que ser feito? Primeira pergunta, o que tem que ser feito? Qual a melhor ferramenta de gestão que eu devo utilizar para fazer isso? Essa é a visão que tem que ter quem está no operacional. E responsabilidade, executar normas, procedimentos, checklist, regimes internos. Faz toda a ligação com o cliente. Está ali a responsabilidade. E frente aos desafios, reporta ao tático, ruídos da operação, reclamações de clientes, dificuldades para execução do trabalho, propõe melhorias aos subordinados diretos. Entendeu aqui que começa a ter uma visão diferente do negócio? Ou seja, é um ciclo que se repete, se renova. Isso aqui é você começar a se posicionar como empresa de verdade. Não importa, muitas vezes, que o seu negócio ainda é pequeno. Você é o estratégico, o tático, o operacional, ok. Mas quando você contrata alguém, você sabe transmitir isso para ela? Papel dela, quais são as responsabilidades, o que ela vai fazer? Porque às vezes eu quero fazer tudo isso, mas eu não consigo, porque eu não sei o que fazer. Agora você começou a entender que existe um caminho. É por isso que eu tenho uma pergunta para te fazer. Por que muitos restaurantes fracassam? Você nunca se perguntou? Por que muitos restaurantes, que apesar de ter muitas vezes movimento, tem cliente, não consegue ter o sucesso que tanto buscou, o resultado, o crescimento, ser honrado naquilo que faz? Tudo isso acontece por falta de conhecimento, de capacitação, desenvolvimento e principalmente por falta de método. Uma metodologia que diz o início, meio e fim que as coisas devem ser feitas. E eu quero pedir a sua autorização agora para apresentar o meu método, isso mesmo, o método Domine Seu Restaurante, que já ajudou milhares de negócios e vai te ajudar também, não só a dominar o seu restaurante, mas também te trazer liberdade para você poder, muitas vezes, expandir a sua operação, abrir um próximo negócio, crescer essa operação que você já tem hoje. Vocês me permitem, sim ou não? Escreve no chat aí, sim ou não, se você me permite. Sim, sim, me permite poder mostrar a nossa metodologia, porque a nossa metodologia, ela funciona baseada em 4 pilares, que é o pilar que todo restaurante de sucesso, pizzaria de sucesso, hamburgueria de sucesso, sushi de sucesso, self-service de sucesso, possui. A gente mapeou na prática, não só no meu negócio, mas em muitos negócios, que os negócios que sabem lidar com gestão, liderança, marketing e vendas na prática, com ferramentas, sabendo o que fazer, explode de resultado. São infinitas possibilidades de crescimento, porque esses pilares aqui sustentam, são a base, e eles são a metodologia do Domine Seu Restaurante. A gente não fala só de uma única coisa. A gente juntou os 4 pilares importantes, colocamos dentro de um método e vamos te entregar com o passo a passo. Não só explicando, mas trazendo ferramenta para facilitar o seu dia a dia, te dizendo o início, meio e fim, que talvez te falta hoje para você chegar no resultado. Sim, o Domine Seu Restaurante é a maior e mais completa escola de treinamentos para donos de restaurante do Brasil. Isso mesmo, uma escola reconhecida e chancelada pelo MEC como extensão de graduação. Isso mesmo, o nosso trabalho é um trabalho sério, dedicado, validado, uma metodologia que funciona. Não só no Domine Seu Restaurante trouxe só para o Matheus Lessa, muito pelo contrário, para muitos negócios, donos de pizzaria, hamburgueria, sushi,
marmitaria, pastelaria, panificadora. Sim, se você possui um negócio de alimentação, o domínio do seu restaurante é para você. Matheus, serve para quem está começando do zero? Serve para quem está começando do zero e não sabe nada sobre o mercado de alimentação e quer começar do jeito certo, como para quem já tem talvez algum tipo de resultado, tem um pouco de lucro, às vezes sobra, às vezes não sobra, mas sabe que pode melhorar muito mais, pode sobrar muito mais e quer aprender a organizar o negócio. Ter uma gestão lucrativa, um negócio que funcione sem a sua presença lá todos os dias. Então, o Domínio do Seu Restaurante ela é uma escola 100% online. Isso mesmo. Você pode assistir de qualquer lugar do mundo. Só precisa ter conexão com a internet. As aulas já estão lá, disponíveis para você, com o passo a passo para você executar. Sim, você pode assistir às aulas nos dias e horários que você preferir, de acordo com o seu calendário. Você não precisa se comprometer e dizer, tem que ser todo dia tal horário. Se você quiser, vai te ajudar a ter resultado melhor. Mas se você quiser estudar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, tá tudo certo, tá lá disponível para você, tá? Como é que vai funcionar quando você se tornar aluno? Segunda-feira agora, 8 horas da manhã, quando eu abrir as inscrições dessa nova turma. Isso mesmo, segunda-feira, 8 horas da manhã, eu vou abrir as inscrições. Como é que funciona? Primeiro, você vai ter 1 ano de acesso à escola Domínio do Seu Restaurante. Vai ter 1 ano de acesso. Segundo, vai ter aulas com passo a passo. Isso mesmo, práticas, simples, rápidas, diretas, aula de 6, 7, 8 minutos, pegou, aplicou e vai ver o resultado acontecer. É isso, o objetivo da gente é ser prático e objetivo para você crescer. Você vai ter um suporte dentro da escola e por e-mail. Dentro da escola, se você escrever abaixo de qualquer aula, no máximo em 24 horas, você vai ser respondido. E você pode mandar também por e-mail, que o nosso time está ali disponível para te ajudar. Você vai ter acesso a todas as planilhas do Domínio do Seu Restaurante. Todas. Você vai baixar e elas serão sua. Isso mesmo. Você baixa e as planilhas são sua para o resto da vida. Por quê, Matheus? Porque a gente está sempre melhorando, trazendo ferramentas novas. Então, sim, tudo que você baixar é seu. Todo material, procedimento, instrução de trabalho, checklist, planilhas, tudo que você baixar vai ser seu para o resto da vida, tá? Material de apoio, procedimentos, checklist. Ou seja, você vai ter uma direção para conquistar lucro e liberdade. Se hoje talvez te falta isso, qual é a direção, qual é o caminho que eu tenho que seguir? Na Escola Domínio do Seu Restaurante, você vai ter acesso a tudo isso. E para começar, o pilar de gestão. Vou falar aqui do pilar de gestão. O nosso método tem pilares. O primeiro pilar é o de gestão. E por que a gente trabalha o pilar de gestão? Porque não tem como ter um negócio de sucesso com a gestão bagunçada, desorganizada. Não existe. A gente precisa ter organização na gestão. Então, por exemplo, um dos módulos que você vai ter acesso dentro do pilar de gestão é o módulo do cardápio vendedor. No cardápio vendedor, você vai aprender toda a base da ficha técnica. Lembra que eu falei que a ficha técnica ela é a base de qualquer negócio de alimentação? Você vai aprender na prática a utilizar a ficha técnica. Isso mesmo, ficha técnica operacional, gerencial. Você vai aprender a fazer a precificação correta de todas as receitas do seu restaurante. Sem achismo, sem ficar inventando, sem ficar com dúvida de quanto está indo, de quanto desse prato vai de custo fixo quando eu vendo, para pagar. Não sei. Agora você vai saber com a nossa metodologia. Você vai ter estratégias para você alavancar as vendas do seu cardápio. Isso mesmo, cardápio físico, cardápio digital, como é que eu faço para poder vender mais pratos, vender mais drinks. Eu vou te explicar tudo isso em detalhes. Você vai entender através da engenharia do cardápio como organizar e alavancar o seu faturamento com lucro. Isso mesmo. Não somente vender, mas vender com lucro, que é o mais importante, é você colocar mais dinheiro no seu bolso. No módulo de estoque, mais um módulo que você vai ter acesso dentro do pilar de gestão, você vai ter acesso a todo o ensinamento e visão que é importante quando o assunto é compras. Um gargalo aí que muitos donos de restaurantes sofrem. Não sabem organizar suas compras, não tem uma boa gestão de compras. Então você vai aprender em detalhes como organizar a gestão de compras do seu negócio. Início, meio e fim, com ferramenta, com planilha, com passo a passo. Você vai ter acesso a ferramentas de controle de produção, controle de desperdício, isso mesmo. Vai aprender a controlar a produção e desperdício, vai aprender a encontrar o estoque de segurança para nunca mais faltar insumo e também nunca mais comprar insumo que não deveria, só baseado com o pedido da sua cozinha ou do seu bar. Não, você vai ter um estoque de segurança e ele vai te dar norte para você controlar o seu CMV global. Você vai aprender a fazer auditorias e inventários do seu estoque, que talvez você não faz hoje. Você vai entender a curva ABC do seu estoque, você vai ter resultados que talvez você nunca nem imaginou quando o assunto é gerir e controlar o seu estoque. Ou seja, vai ter uma visão completa, 360 graus do seu estoque. Na parte de gestão financeira, você vai ter toda a parte de planos de negócio, se você estiver expandindo, criando um novo negócio, ou se você estiver começando agora, você já vai fazer do jeito certo.
você vai ter o ponto de equilíbrio da sua operação. Matheus, eu não tenho nem ideia qual é o ponto de equilíbrio do meu negócio, aquele ponto no qual eu chego, onde eu pago tudo, despesas e custos, ainda não tenho lucro, mas eu sei quanto é no mês. Talvez você não sabe nem isso hoje, você vai entender. Você vai entender sobre planejamento financeiro, você vai entender sobre planejamento estratégico para poder alavancar o seu negócio. Você vai construir um fluxo de caixa, controlando entrada, saída de dinheiro e principalmente fazendo provisionamento, isso mesmo, olhando para o futuro, entendendo como funciona o seu negócio daqui para frente, né? Ou seja, você vai conseguir provisionar, você vai ter ferramentas para isso, práticas, simples, fáceis para você implementar. Ou seja, você vai aprender como organizar toda a base do seu restaurante, desde o estoque até o financeiro, vai aprender a precificar de forma correta, sem achismo, garantindo realmente o lucro em cada venda que você faz, controlar insumos, reduzir desperdício e transformar o seu estoque em dinheiro no caixa. Saber negociar com fornecedores, comprar melhor e gastar muito menos. Ter clareza dos seus números, entender capital de giro, ponto de equilíbrio, fluxo de caixa, sair do improviso e começar a tomar decisões estratégicas baseadas em dados, números, indicadores. E o principal, criar um negócio sólido, organizado e lucrativo, pronto para crescer de forma previsível e sustentável. Tudo isso dentro do nosso módulo de gestão. Eu não falei ainda dos módulos, né, dos pilares de liderança, marketing e vendas. Entrando na parte de liderança, que é algo muito importante, porque a nossa metodologia ela tem 4 tripés. O primeiro é de gestão. Falei só uma parte aqui e você vai ter muito mais conteúdo focado nisso. E tem um pilar de liderança. Cara, você já imaginou? Você montou um negócio, era você sozinho, ou você e um sócio e sócia, você, sua esposa, parceiro, parceira. Do nada, quando você olhou, você tinha 20, 30 colaboradores. Como é que eu lido com isso? Como é que eu engajo? Como é que eu motivo? Como é que eu faço eles terem resultado? Então isso você vai aprender no nosso pilar de liderança. Você vai entender no líder espartano, por exemplo, como é que eu contrato boas pessoas para o meu restaurante? Como é que eu faço uma boa contratação? Você vai ter uma ferramenta para você contratar melhor. Você vai aprender como treinar o seu time. Nos procedimentos, nas instruções de trabalho, nos checklists. Você vai aprender como engajar esse time para que eles vistam a camisa, né, defenda as metas, busque os resultados. Como é que você cria processos, que você talvez não sabe nem como é que cria processo dentro do seu restaurante hoje. Ou seja, você vai entender o passo a passo. E quando a gente fala de gestão de pessoas, você vai entender como definir meta para o seu time, como desenvolver talentos, meta com talentos. Imagina, tendo pessoas ali engajadas, comprometidas para fazer, vai desenvolver o código de cultura, missão, visão, valores. No seu restaurante você talvez nem tenha isso hoje. Você vai aprender como é que você cria manuais operacionais. Isso mesmo, para que seja replicado, seja feito pela sua equipe, para que você não fique o tempo todo tendo que colocar a mão para que as coisas funcionem, ou só funciona porque você está dentro da operação. Você vai ter ferramentas de administração de um restaurante. Ou seja, você vai ter acesso às melhores ferramentas que os grandes restaurantes, os restaurantes de sucesso utilizam. Por exemplo, procedimentos operacionais, eu vou te entregar vários prontos, já está lá pronto, você só tem que pegar e aplicar no seu negócio. Checklist já pronto, pegar e aplicar no seu negócio. Checklist para bar, salão, cozinha, caixa, é só você adaptar para o seu negócio, já está pronto. Você pega e aplica e o resultado vem. Você vai usar ferramentas como planilhas, PDFs, documentos, o passo a passo para você aplicar no seu negócio de alimentação. Já está lá, está tudo pronto para você. Ou seja, você vai entender e ter clareza sobre a missão, visão, valores, propósito do seu negócio. Você vai estruturar o organograma da sua empresa, definindo de forma clara os cargos e as funções, ferramentas práticas para você recrutar, selecionar, integrar e treinar novos colaboradores, saber como negociar com fornecedores, comprando melhor. Você vai ter acesso a checklists prontos para aplicar no dia a dia da sua operação, de contratação, avaliação de desempenho, POP, planejamentos de rotinas, técnicas para desenvolver competências pessoais e profissionais, como liderar pelo exemplo e manter o time engajado. Tudo isso dentro do nosso pilar de liderança, sim. Orientações sobre comunicação assertiva, como conduzir boas reuniões, reuniões produtivas, que geram resultado, gestão do tempo, organização de tarefas, planejamento estratégico de longo prazo, ou seja, tudo o que você precisa para ir para o próximo nível. Eu falei aqui de 2 pilares, falei do pilar de gestão, falei do pilar de liderança, vou trazer mais 2 agora que caminham juntos, marketing e vendas. Dentro da escola a gente coloca os 2 juntos, porque não tem como a gente falar de marketing e não falar de venda, não tem como falar de venda e não falar de marketing, os 2 caminham juntos. No pilar de marketing e vendas, você vai aprender tudo o que você precisa para vender mais. Ter uma marca forte, se tornar referência. Como assim, Matheus? Vou dar exemplo. A gente tem lá um módulo chamado Intensivão Acelere Suas Vendas. O que você vai aprender?
Como vencer a guerra de preço? Parar de brigar por preço, ficar lutando por preço o tempo todo. Você vai aprender tudo isso na prática. Como ser referência no seu mercado, se posicionando como líder, liderando esse mercado. Como criar ofertas irresistíveis para o cliente comprar de você. Como atrair cliente todos os dias. Talvez você tenha dificuldade para trazer gente nova. Eu vou te ensinar tudo isso dentro do intensivão Acelere Suas Vendas. Mateus, eu tenho dificuldade no Instagram. Quem tem dificuldade de produzir conteúdo, transformar seguidor em cliente? Calma, se você tem dificuldade, existe um módulo de Instagram chamado Instagram Vendedor. Lá você vai saber como é que constrói uma marca forte, uma marca respeitada, valorizada pelo seu cliente, pelo seu seguidor. Como aumentar o engajamento do seu perfil, fazendo seguidores se transformarem em clientes. Estratégia para público frio, morno e quente, para quem não te conhece, para quem te conhece comprar de você, para quem comprou continuar comprando. Você vai ter acesso para se transformar na maior referência da sua cidade quando o assunto é um Instagram de restaurante. Então, você não sabe o que tem que se fazer. Eu vou te mostrar o início, meio e fim de como fazer tudo isso na prática. Se você trabalha com delivery, talvez tem muitos aqui que trabalham com delivery, eu tenho um braço no delivery, você vai entender o melhor modelo de operação para o seu delivery, você vai entender estratégias e ferramentas para utilizar dentro do seu delivery, para alavancar o seu resultado, por onde e como você vai vender mais no seu delivery, como organizar as rotas, talvez você tenha dificuldade disso hoje, como lidar com os motoboys, que é um gargalo gigantesco. A gente tem lá aulas específicas para isso, te dando visão, clareza do que tem que ser feito. Quando o assunto é o WhatsApp, talvez você venda no WhatsApp hoje, eu vou te dar estratégia do cliente VIP para você vender sempre utilizando o WhatsApp, efeito Black Friday, isso aqui eu uso dentro do meu negócio e funciona demais. Você vai usar no seu, tá? Eu vou te entregar modelos de script já pronto, ou seja, você copia a mensagem, cola, manda e faz venda. Olha que loucura! Copia, cola, manda e faz venda. Sim, isso vai acontecer com as estratégias que eu vou te ensinar no WhatsApp Vendedor. Assim como eu vou te ensinar a criar ofertas que vendem através do WhatsApp, que é as mesmas que a gente utiliza aqui dentro do nosso negócio, tá bom? E se você estiver inaugurando ou reinaugurando o seu negócio, você vai aprender, por exemplo, como é que eu evito os erros de um estoque inicial de uma inauguração. Começar sem comprar demais, sem comprar de forma exagerada, sem desperdiçar insumos, que a maioria erra. Ou como é que eu monto o meu primeiro cardápio? O cardápio que vai começar o meu restaurante. Como é que eu faço o dia do pânico, soft open dessa operação? Mateus, eu não sei nada disso. Eu vou te ensinar tudo isso em detalhes. Como é que você vai treinar a sua equipe para começar a sua operação, como fazer o marketing para a inauguração. Tudo isso mão na massa, de maneira prática. É você pegar, utilizar e começar a ver resultado. Ou seja, Mateus estava perdido, não sabia nem como é que eu ia fazer a inauguração. Agora você já sabe. Agora você sabe como é que você pode reinaugurar de maneira mais profissional. Ou seja, talvez você esteja se perguntando assim, Mateus, isso aqui é só uma base que eu estou te mostrando que vai te gerar resultado. E você estava se perguntando assim, Mateus, quanto que tudo isso aí vai me custar? Quanto que vai me custar? Primeira coisa que eu quero te dizer, não é custo, é investimento. Eu preciso colocar uma imagem para você na tela aí. O domínio do seu restaurante é fruto de trabalho de anos, do Mateus, da nossa equipe, do nosso time, e feito realmente por pessoas engajadas, comprometidas em ver o seu crescimento. O nosso papel é olhar para o seu negócio e fazer ele crescer, ver ele se desenvolver, levar ele para o próximo nível. Não só o Mateus, mas o nosso time. A gente tem uma sede aqui em Curitiba, um prédio de 2 andares, focado com um time lá preparado para fazer isso dar certo. O que eu quero te dizer, o trabalho aqui é sério, não é um trabalho de qualquer um. Então você não está pagando, você está investindo para crescer, você está plantando para colher. É isso que eu quero que entre na sua mente, ou seja, é fruto de muito trabalho e dedicação. Se não fosse, a gente não teria, igual essa foto aí que você está vendo agora, um grupo de mastermind, o maior mastermind para donos de restaurante do Brasil, que é o Infinity. Para você ter noção, para fazer parte desse grupo aí, e são vários empresários que fazem parte desse grupo hoje, o valor médio anual é de R$60 mil. E sim, nós temos mais de 100 membros que fazem parte do nosso Mastermind Infinity hoje. São várias marcas conhecidas, famosas no mercado de alimentação. Essa galera investe porque vê resultado. Quanto mais você cresce, mais você quer crescer, sabendo que o investimento tem que vir primeiro em você. O que essa galera tem em comum que você também vai ter? Todos eles entraram na escola Domínio Seu Restaurante, começaram pela escola. São marcas que hoje são referência em seus mercados, mas todas essas marcas por trás têm um CPF que estudou, que se dedicou, que pagou o preço para estar aí, tá? Além disso, nós temos um grupo de mentoria chamado Elite Empresarial. O Elite Empresarial
é um grupo que, se você quiser fazer parte, hoje são quase 300 donos de restaurante que fazem parte do Elite. É a nossa mentoria avançada, é o próximo nível depois da escola Domínio Restaurante. O valor por ano é R$30 mil. E sim, nós temos alunos de todos os estados do Brasil fazendo parte dessa mentoria hoje. Se um dia você quiser ir para o próximo nível, quando você começar a organizar seu negócio, sempre vai ter o próximo nível. Você vai para o Elite. Indo para o Elite, esse é o investimento hoje médio anual. O Elite, para você ter noção, o Elite tem várias marcas também muito conhecidas e famosas, operações gigantescas hoje, que precisam de organização. Talvez você tenha resultado hoje e quer organizar seu negócio. Começaram por onde, Matheus? Assim como você, pela escola Domine Seu Restaurante. Isso é o ponto-chave em comum entre todos eles. Ou seja, se você está buscando crescer, evoluir, o seu lugar é estar aqui no Domine Seu Restaurante, para aprender a ter lucro e liberdade. Quer ver um exemplo? Talvez você fale assim, Matheus, mas eu não sei. Isso é importante estudar. Deixa eu te mostrar, vou colocar na tela aqui. Está aqui na tela, para você ter noção, uma mensalidade de um curso de administração na PUC, daqui de Curitiba. O valor da mensalidade é R$2 mil, ou seja, se a gente colocar um ano, que o Domine Seu Restaurante é um ano, daria R$ 24.852. R$ 24.852 durante um ano para você fazer uma faculdade de administração. E eu te garanto, você não vai aprender nem 5% do que você vai aprender dentro do Domine Seu Restaurante, dentro da nossa escola. Nem 5%. Porque eu já ouvi vários alunos falando assim, Matheus, já fiz faculdade de administração, já fiz pós, e cara, eu nunca aprendi nem 1% do que eu aprendi aqui dentro do Domine Seu Restaurante. Mas fica tranquilo, que eu poderia cobrar esses 24 mil, valeria tranquilamente para você estar dentro do Domine Seu Restaurante. Só que você não vai ter que investir R$ 24.852 para poder entrar e ter acesso durante um ano ao Domine Seu Restaurante. Fala assim, que bom, Matheus, que bom. Fico feliz. Sim, o valor original que está aí na sua tela para você fazer parte da escola Domine Seu Restaurante é R$ 5 mil. Isso mesmo, esse é o valor original. E vale cada centavo. Porque só quando o que você vai aprender a economizar, o que você vai aprender a melhorar, no primeiro mês esse valor já está pago. No primeiro mês você já recuperou esses R$ 5 mil aí fácil. Eu tenho, não é um, nem dois, nem três, são vários alunos dando depoimento, falando assim, ó, desse jeito. Matheus, no primeiro mês eu já recuperei todo o investimento e muito mais. Imagine todos os meses para frente o quanto isso vai multiplicar no meu negócio. Só que eu sei, e você talvez já tenha percebido, que a minha missão vai muito mais além do que somente trazer um conteúdo para você aqui. Eu quero verdadeiramente te ajudar. Então você não vai ter que investir R$ 5 mil. Sim, a nossa missão, o nosso objetivo é junto com você, dominador, dominadora, que vai entrar agora, segunda-feira, às 8 horas da manhã, no Domine Seu Restaurante, transformar o mercado de alimentação e bebidas do Brasil. É esse o meu convite. Eu quero junto que você venha para esse movimento de transformação e de mudança. Para que você venha junto com a gente mudar a realidade da sua família, do seu negócio, da sua comunidade, da sua cidade, através de um negócio próspero e duradouro. Então, para te ajudar, eu vou dar um desconto mega, super importante para você garantir a sua vaga agora segunda-feira. Somente na segunda-feira. Você vai ter 50% de desconto para entrar na escola Domine Seu Restaurante. Dominar os principais pilares que geram lucro e liberdade. E você vai poder fazer isso por apenas R$ 2.497 à vista ou em 12 vezes de R$ 273,68. Isso mesmo, 50% de desconto para você que vai se inscrever segunda-feira agora, às 8 horas da manhã, onde a gente vai mandar dentro dos grupos, dentro do grupo, não é no particular, é no grupo. A gente vai mandar no grupo o link da sua inscrição. Você entendeu que você está diante de uma grande oportunidade agora de mudar a sua vida e o seu negócio? Muitos aqui vão recuar, vão dizer não dá, e eu vou te falar, você tem tempo de sobra para correr atrás de um cartão. Por que, Matheus? Por que cartão? Porque você pode fazer esse pagamento no cartão, ou no Pix, ou no boleto à vista. É isso aí, cartão, Pix ou boleto à vista. No cartão a gente parcela em até 12 vezes, tá bom? À vista é no boleto e no Pix, tá bom? O que eu quero te dizer com isso? Se você quer mudar a sua vida e seu negócio, corre atrás de alguém, procura alguém para te ajudar, alguém que vai te incentivar, alguém que vai estar junto com você. Por quê? Porque eu vou dar prêmios exclusivos para os primeiros inscritos, ou seja, os mais comprometidos. Somente agora, preste atenção nessa oportunidade, todos que se inscreverem na segunda-feira vão ganhar de presente um caderno e a pulseira exclusivo e oficial do Domine Seu Restaurante. Isso mesmo, vai chegar na sua casa o caderno e a pulseira do Domine Seu Restaurante. Para todos que se inscreverem segunda-feira,
vão ganhar. Então, se inscreveu na segunda-feira, além dos 50% de desconto, você já garantiu aí um caderno e a pulseira que vai chegar na sua casa. Nossa equipe vai entrar em contato com você, pegar os seus dados, você tem que preencher os dados com muita atenção e você vai receber, tá? Você vai receber o seu caderno e a pulseira. Lembrando, o link vai ser mandado dentro dos grupos, segunda-feira, 8 horas da manhã. Então tem prêmio para os mais comprometidos. Eu falei que segunda-feira tem desconto e é 8 horas. Quais são os prêmios para os mais comprometidos? Talvez você conheça, talvez não. Curitiba, que é uma das capitais mais lindas do Brasil, tem um jardim botânico, um cartão postal do Brasil, famosíssimo. Curitiba é uma cidade maravilhosa. Talvez você fale assim, pô, um dia eu podia ir em Curitiba. Talvez chegou agora o seu grande dia. Sim, eu vou dar de presente para os primeiros inscritos. Os 25 primeiros inscritos vão ganhar de presente um dia de treinamento presencial aqui em Curitiba, junto comigo e com a minha equipe. Um treinamento mão na massa. Eu e você, junto com o meu time, a gente vai analisar o teu negócio de forma individual, vamos trabalhar um plano de ação e alavancar o teu resultado. Tudo isso durante um dia. O que você tem que fazer? Garantir a sua passagem e a sua hospedagem. Vim para Curitiba, se hospedar aqui e você viver esse treinamento de um dia comigo, onde só isso aqui, você imagina, se você tiver entre os 25 primeiros, Matheus, o que eu tenho que fazer? Correr atrás de um cartão, ficar com esse cartão na mão, esperar o link 8 horas da manhã dentro do grupo, ir lá e se inscrever. É isso. Sem conversa fiada, é garantir a sua vaga. Você imaginou você ter um dia de treinamento comigo aqui em Curitiba, eu pegando na sua mão, te mostrando tudo que você tem que fazer para explodir o seu negócio? É isso. Está na sua frente agora essa oportunidade que você vai ter que fazer, se comprometer segunda-feira e estar entre os primeiros inscritos. Deixa eu te falar, no último evento, quem se inscreveu levou menos de 30 segundos para se inscrever. É rápido. O link chegou no grupo, você tem que agir rápido, senão você vai perder. E mais, vou te dar um presente. Eu não fiz esse evento dentro do Lessa Gastronomia à toa. Poderia ter feito em uma das salas da empresa. Poderia, mas não seria igual. Por quê, Matheus? Porque é o seguinte, além de você ganhar um dia de treinamento comigo aqui, eu vou dar de presente para esses 25 primeiros um jantar no Lessa Gastronomia. Isso mesmo, aqui no meu negócio de alimentação. Você vai jantar comigo e juntos a gente vai ter uma experiência incrível gastronômica. E esse jantar ainda, olha mais, esse jantar é com direito a acompanhante. Então você pode vir para cá com seu esposo, sua esposa. Se vocês não trabalham juntos, ela fica no hotel, tá tudo bem, durante o dia de treinamento, porque não vai fazer sentido. Se ela trabalhar com você ou o seu sócio trabalhar com você, pode os dois virem juntos, tá? Eu libero que os dois venham juntos participar do dia de treinamento, não tem problema. E à noite, se ela não estiver com você ou ele não estiver com você, pode vir para o jantar, porque a vaga está garantida para os dois aqui. Você, com direito a um acompanhante, está comigo no Lessa Gastronomia, a gente vai bater um papo, vamos comer aqui uma comida maravilhosa, ter uma experiência gastronômica única, e eu quero te ver aqui comigo. Então escreve aqui no chat, Matheus, uma vaga dessa já é minha. Cara, só esse treinamento vai mudar minha vida e meu negócio. Eu não posso perder essa chance. Eu sempre quis ter esse... E olha, é um treinamento exclusivo, porque as minhas imersões, os treinamentos que eu faço pelo Brasil é 200, 300, 1000 donos de restaurante. Não dá para eu ficar perto das pessoas. Nesse é exclusivo. É eu e você, cara a cara. 20 e poucas pessoas ali, você tem noção disso? O quanto isso pode mudar o seu jogo? Então o que você tem que fazer? Segunda-feira agora, conseguir um cartão e agir rápido, ou fazer no Pix, quando o link chegar no grupo, somente no grupo. Por que eu não vou mandar no individual? Para dar chance a todo mundo se inscrever. Então você tem hoje é quarta-feira, você tem quinta, sexta, sábado e domingo para correr atrás de um cartão e segunda-feira garantir a sua vaga. O que eu não quero é que você fique de fora, o que eu não quero é que você perca a chance de aprender na prática como dominar o seu restaurante, conquistando lucro e liberdade. Então segunda-feira tem um desconto especial, 50% de desconto, tem um caderno e a pulseira para todo mundo que se inscrever segunda-feira e os 25 primeiros eu estou dando um prêmio aí. Cara, esse prêmio eu vou te falar, é incrível, não tem nem o que dizer. E mais, vou te falar, só confie nos administradores do grupo. Eu vou deixar aqui mais uma vez os números de confiança da minha equipe. Tô com dúvida, Matheus, quero saber, posso passar uma parte num cartão, parte em outro? Pode, mas conversa com o meu time, chama o nosso time, tá aqui. Olha os números aqui, eu vou falar, ó, 41 é o DDD 995280707, 992450682, 992463990, 991681581 e 984146829. Esses são os números de confiança que você não pode perder da sua agenda. Deixa salvo aí. Tá com qualquer dúvida? Chama o nosso time, entre em contato.
O que eu não quero é que você perca a chance de estar junto com a gente. Mateus, se eu não tiver entre os 25, cara, agradece. Você tem 50% de desconto, você vai aprender tudo que você precisa para dominar o seu restaurante e ir para o próximo nível. Vai para o próximo nível de jogo. E mais, ó, vou colocar na tela aqui para você um copo de suco, uma sobremesa e um café expresso. O que isso aqui tem em comum? Talvez o preço médio de cada um deles aí, colocando um pelo outro, você pode olhar para o seu hambúrguer, uma pizza, uma marmita. Eu garanto que é mais caro do que R$ 9,00 por dia. Esse é o valor para mudar a sua vida e o seu negócio. Se você não tem um cartão e conseguiu o cartão com alguém, separa R$ 9,00 por dia, só isso. R$ 9,00 por dia, gente. Se você quiser mudar a sua vida, você vai conseguir R$ 9,00 por dia. Coloca numa caixa de sapato, no final do mês paga a pessoa que você pegou o cartão. E eu te garanto que se você aplicar tudo que você vai aprender no primeiro mês, você já devolve o dinheiro inteiro do cartão da pessoa. Inteiro. Se você aplicar. R$ 9,00 por dia para mudar a sua vida e o seu negócio. É esse o meu convite agora. O meu convite é que você pode e merece ter um negócio lucrativo, que não dependa de você, onde você não tem que ficar apagando incêndio o tempo todo, sair desse caos que você está vivendo hoje e ir para o próximo nível de gestão, de organização e de crescimento. Porque você pode ter assistido essas 3 aulas e falar assim, beleza, faz sentido, mas eu quero continuar errando, testando por conta própria, perdendo dinheiro, tempo, energia. Você pode. Eu não acho que é um bom caminho. Assim como você também pode querer fazer tudo isso sozinho, sem apoio, sem direção, sem ferramenta. Ou você pode escolher para mim, na minha opinião, o melhor caminho, que é o caminho onde você vai ter uma metodologia focada nos 4 pilares que gera resultado para qualquer negócio de alimentação. Gestão, liderança, marketing, vendas. Pegando você pela mão, te mostrando direção, com ferramenta, com passo a passo, de maneira simples, rápida e prática, para você conquistar lucro e liberdade. É esse o meu convite. Segunda-feira agora, eu vou abrir as inscrições, eu não quero que você fique de fora. Então, só reforçando, essa aula é a 3ª aula. Amanhã teremos a 4ª aula e você não pode perder. Não pode perder. São os princípios de uma mentalidade de sucesso. Como é que você vai se tornar um dono, uma dona de restaurante de sucesso? Então, você não pode perder a 4ª aula. Lembrando, vou colocar aqui agora o QR Code, tá? Dos grupos do WhatsApp. Entra no grupo do WhatsApp. Por quê, Matheus? Porque no grupo do WhatsApp você vai receber o link da 3ª prova. 3ª prova para a live do sorteio, domingo, às 15 horas, ao vivo no Instagram. É a live do sorteio. Faz a prova, nota 8 ou 10, e você vai estar apto a participar do sorteio, tá? E lembrando, amanhã nós temos a 4ª aula do nosso grande evento, e eu quero você lá comigo. Coloca aí, Matheus, tamo junto, eu não vou faltar, estou com você, vou assistir a 4ª aula, não perco por nada. E antes de ir embora, quero te dizer, vou deixar aqui mais uma metralhadora, isso mesmo, uma metralhadora de alunos falando sobre os seus resultados, e eu quero daqui a pouco que seja você contando também o seu resultado, o quanto a sua vida mudou, o seu negócio mudou depois do domínio do seu restaurante. Te vejo amanhã na 4ª aula. Nós já pensamos em desistir, principalmente por falta aí de processo, por falta de saber lidar com algumas situações. E, nossa, chegava em casa muitas vezes chorando. E sem saber o que fazer. Mas que coisa de negócio é esse que a gente tá preso? A gente tem um casal de amigos aqui na nossa cidade que já conhecia Matheus Lessa, conhecia a Rose. A gente começou a conversar, ele falou, Fê, você tem que conhecer esse cara. Não tinha prato que a gente tava pagando pra fazer. Hoje é entre 10 e 13%. Lucro líquido. Líquido. Graças a você, ao domingo. Ficou, sumiu o dinheiro, a gente tava sem nada. Tava horrível. Eu não tinha dinheiro mesmo. Só que assim, a gente tava perdido. Perdido. É Deus mesmo que coloca você no nosso caminho, assim, um cara que sabe, que faz a gente dominar realmente. Em 3 anos, graças a Deus, a gente ganhou como melhor bar da cidade dos 3 anos. A gente bater recorde, todo sábado a gente batia um recorde novo e deu dinheiro. Aí começou a me aparecer Matheus. Então a gente já tem a certeza de que a gente está tendo lucro. Então hoje a gente está 13,8% de lucro real. A gente não controlava o nosso CMV. E aí comecei a assistir. E a partir dali a gente começou a controlar nossas compras para poder não estourar o nosso CMV. Eu devo hoje o meu negócio a você por ter me orientado de forma tão positiva como você me orientou. Falei, tem alguma coisa errada. A gente está vendendo bem, dinheiro não está aparecendo, não está sobrando, começou a faltar. 90% do cardápio negativo. Não tinha lucro em nada. Então você vendia hoje para pagar as contas da semana passada e assim indo. De repente apareceu o Matheus. Foi onde o jogo virou. 15 dias você já começa a ver o resultado. Hoje a gente está
está com mais de 10 a 15%. Tocando barco até os 30 anos, mais ou menos, e só patinando, né? Tem os preços para montar, não sabia nada. Daí a gente ia pelos outros, sabe? O lanche de fulano ali do restaurante de tal, tá tanto, então tem que vender igual ele. Parece que entrava dinheiro e sumia, e só patinando. Putz, eu falei, tá louco, mas não é certo, cara. Trabalhar só para pagar conta, só para não sobra dinheiro, tá alguma coisa errada, cara. Só a partir do momento que você corrigiu, colocou para você vender no preço certo, primeiro mês já senti uma diferença muito grande. Na verdade, triplicou quase a minha venda mensal, sabe? O dinheiro que não vem, né? Pra ter movimento, mas aí, tinha movimento e cadê o dinheiro? Onde que tava o dinheiro? O que eu tô fazendo de errado? A gente pega o preço dos colegas, ao lado pega 3, 4 restaurantes, o camarão lá tá X, eu vou cobrar Y aqui. Pagava pro meu cliente comer o meu robalo. Logo no primeiro mês eu comecei a ver resultados, assim, comprar essa casa que eu tô aqui, pra você ter ideia. Eu tive 20% de lucratividade em um ano. A gente enxugava gelo, né? Trabalha, mas não ganha nada, né? Com 2 turnos de trabalho, 16 funcionários e nada de dinheiro sobrar. Agora eu entendi por que eu não tenho dinheiro no bolso. Vamos comprar o nosso primeiro apartamento. Hoje eu digo, para mim, o domínio do seu restaurante vale mais do que a faculdade que eu fiz de administração. O retorno não é garantido. Hoje é garantido 10%. Hoje, 10% de lucro líquido. É garantido, 10%. A gente nos últimos 3, 4 anos não tinha lucro, não conseguia guardar dinheiro nenhum, virava o mês negativo, sempre nesse jeito aí. Com a evolução das aulas, do curso, da mentoria, né? A gente conseguiu virar o primeiro mês nesse tempo todo no positivo, né? É excepcional, é uma coisa assim surreal. Conseguimos pagar as contas, mas cadê o lucro, né? E nada de dinheiro, nossas contas só aumentavam. Às vezes a gente teve meses que a gente cresceu e fechou no negativo, mesmo com faturamento mais alto. Foi você, foi suas aulas. E realmente começou a fazer eu enxergar o que era ser um gestor, uma gestora aqui dentro. Eu tinha falado, a gente estava vindo de um resultado aí que a gente basicamente empatava ou tinha prejuízo todos os meses. E hoje a gente está aí com uma média de 5% de lucro no nosso faturamento. Sem controle, não tinha noção de investimento, valor, não sabia quanto entrava, não sabia quanto era o meu markup, não sabia quanto era a minha rentabilidade. Hoje eu te digo assim, além de ter lucro, eu consigo visualizar melhor as minhas compras e eu sei tudo, aonde estão minhas compras, o que é necessário, o que não é. Isso é fantástico. A falta de padrão. Eu já tive cliente me reclamar que ele não conseguiu comer a tapioca porque a tapioca estava muito recheada. Enquanto o outro me reclamou que a tapioca estava com pouco recheio. Aí foi começando a ligar o sinalzinho de alerta. Meu financeiro hoje, graças a Deus, a gente já está conseguindo melhorar. Meu colega está vendendo naquele preço, eu também vou vender. CMV de 68%, Matheus. Você não sabe, às vezes você não sabe nem como cobrar um colaborador de alguma coisa. Antigamente você deitava e falava, vixe, amanhã eu tenho aquela conta, amanhã eu tenho aquele boleto, o que eu vou fazer? E hoje você deita, você fala, eu vou vender. Se eu vender 5, se eu vender 10, se eu vender 100, eu estou lucrando. E hoje aí, graças a Deus, estamos batendo aí um CMV de 39%. O menor produto, 20%. Matheus. Aí se você pegar e pôr em execução, eu consegui também enxugar minha despesa fixa aí em 15%, eu acho que 20% também. Mensal, 17% a mais. Aqui, eu sei o que eu estou fazendo, o meu preço é meu preço. A gente não sabia precificar. E aí, como é que fechava a conta? Tive que tirar minha filha da escola particular porque não conseguia pagar a prestação. 2, 3 meses já comecei a ver resultado. Já comecei a colocar o caixa em ordem. A gente aumentou em 40% de faturamento. Está batendo 18% de lucro. Compramos tudo que a gente queria, partindo da neném, aquela caminha de boneca, guarda-roupazinho de princesa. E tipo assim, a neném voltou para a escola particular. A gente, graças a Deus, comprou o carro. Eu trabalhei mais ou menos ali uns 4 anos no vermelho. Aí apareceu lá o Matheus, Quando a gente começa a estudar, eu coloco aí a margem de lucro, líquido assim, vai dar de 20, chegando 28 a 30, cara. A gente consegue. Já tinha um monte de dívida que tinha ficado. A gente não sabia quanto que a gente ganhava. Se ganhava, quanto ganhava. Eu conheci o Matheus em 2020. Hoje, a nossa margem de lucro está 26,88. Falei, vou fechar. Não aguentava mais. Não aguentava. Vendia muito. E não estava mais conseguindo manter, as pessoas trabalhando com açaí, que era um sucesso que eu tinha criado, E eu estava perdendo 7,38 nele. E participei das aulas logo, todos os controles que a gente precisa
de 10 a 19% de lucro. Estava totalmente desmotivada, não via lucro. Eu estava escrava do meu negócio. Eu comecei a ter mais pensamento estratégico. Hoje a gente melhorou o faturamento. Hoje a gente tem lucro e já estamos aí na média de 10, 12%. Foi uma bênção. Eu vi que as coisas não estavam indo bem assim nas vendas. Vendia 6, 8 bolo. Teve um aumento de 45% no número de pedidos, média de 60 pedidos por dia. Eu mesmo dizia que ia fechar, eu não queria mais continuar com essa parte. Não tava para desistir, aí você apareceu. Dentro de um mês a gente já começou a ver lucro. De 12 a 15 do lucro final, né? Tava assim, desesperada, sem resultado, com a mão na cabeça. Meu Deus, eu trabalho tanto e não tenho resultado. Se você tá trabalhando errado. Então, domine seu restaurante. Nossa, então Matheus, Rose, me identifiquei super. E hoje eu tenho, né, duas lojas que me geram lucro. Eu devia cartão de crédito, eu devia carro, eu devia cheque especial. Eu tava verdadeiramente. Não sei quanto que eu faturo, eu não sei quanto que isso, que era tudo errado. Dinheiro entrava, dinheiro saía, dinheiro entrava, dinheiro saía, dinheiro entrava, dinheiro saía. Foi a época que eu tava mais quebrado mesmo, assim, se virasse eu de ponta cabeça, não ia cair nem um centavo. Começou a aparecer um tal de Matheus Lessa aí. Hoje eu tenho uma margem aí de 10%. Né? Lucro líquido. Hoje, eu não tenho mais medo de sair da operação. Eu consegui pagar o banco, eu consegui colocar as contas do cartão em dia e consegui manter o carro em dia. 3 meses. Porque eu estava tendo dificuldade com pessoas, com contratação, para manter, tinha muita dificuldade nisso. E aí procurando a Matheus, nunca tinha ouvido falar. E aí começamos nessas aulas. E a partir da contratação, que a gente aprendeu, melhorou muito. Contratação, demissão. Hoje está gerando em torno de 15%. Eu consigo ver esse lucro hoje. A gente comprava muita coisa desnecessária. A gente tem um estoque muito grande, porque a gente perdia coisa no estoque, por causa de não ter esse controle. As motos precisam de manutenção. O que eu corrigi nesses últimos tempos era preocupante. E hoje, assim, é fantástico o controle de estoque que a gente tem, com lucro já, né? Na faixa dos 10%. Eu não tinha a menor noção do que eu estava fazendo. A Daiane e o Luciano antes do Domine Seu Restaurante e depois. Aí foi bom demais. Com 3 meses a gente começou a ver o lucro. Eu falei, nossa, Luciano, foi a primeira vez em 5 anos, né? Que sobrou dinheiro na nossa conta e pagamos todas as contas. Eu já não pagava minhas contas mais. Comecei a enrolar, não sabia mais o que eu ganhava, mas eu não devia ninguém. Mas eu já não conseguia mais pagar aquelas minhas contas com tranquilidade. Chegar no final do mês e me sobrar dinheiro. Eu aprendi CMV através da escola. Eu aprendi gestão de pessoas através da escola. Aquele Instagram que todo mundo tem bonitinho, eu também tenho através da escola. Uma pessoa que não tinha dinheiro nem para quitar as contas daquele mês. Fechei os 3 últimos meses, Matheus, com CMV de 30%, 15% de lucro. Que a gente vendia muito e não tinha dinheiro para poder comprar na mercadoria. Não sabia precificar, eu não sabia gerir, eu não sabia fazer nada. Eu estava pagando para vender. No primeiro mês, você já vê a diferença. Hoje a gente está tendo um lucro aí de 20%. A gente teve um crescimento de praticamente 80%, quase dobrando o valor que vendia antes. Já viajando 5 vezes só esse ano, coisa que não viajava para lugar nenhum. Deixei de ganhar mais ou menos 120 mil reais em um ano. Se tiver errado, casa cheia, quanto mais cheio, maior o prejuízo. Você trabalha e não vê dinheiro. Você trabalha e não vê dinheiro. Hoje a gente tem média lucro 38%. É uma coisa que, não